Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o meio-campista colombiano que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa para complemento de elenco aí do Cruzeiro. Ele que está atualmente no futebol brasileiro, mas não está vivendo uma boa fase. E assim, tem alguns outros times interessados nele, na Série A, como por exemplo o Botafogo, e que vivia uma fase muito boa até ano passado. Se oferecesse esse jogador para o Cruzeiro 6 meses atrás, tenho certeza que quase todo mundo aceitaria, só que pela sequência que ele tem tido no futebol brasileiro, muita gente ficou com o pé atrás, mas eu ainda acho que é uma alternativa que eu quero comentar com vocês, inclusive até para ser uma opção, além do Shailon, que foi procurado recentemente, e falar também sobre o Fábio, onde o diretor do Cruzeiro, o Pedro Martins, falou sobre a chance dele voltar para a Raposa e também a volta ao Mineirão, que já deve estar bem programada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Bom, quero começar falando sobre o Fábio, onde o diretor do Cruzeiro, o Pedro Martins, deu uma entrevista ao Samuel Venâncio falando um pouco sobre essa possibilidade dele voltar, e ele afirmou assim que não tem absolutamente nada, nenhum tipo de conversa para o retorno do Cruzeiro, do Fábio ao Cruzeiro. Inclusive uma pessoa que costuma participar das negociações envolvendo o jogador disse que não conhece nenhuma conversa para esse retorno, que é algo que eu até já tinha falado para vocês. Eu não acreditava nessa possibilidade de forma alguma dele voltar pro ano que vem, porque ele está vivendo uma fase excelente lá no Fluminense, que já tinha conversas para uma renovação de contrato e não dá pinta de que vai se aposentar. Beleza, ele vai chegar, jogar 30 jogos aqui, completar as mil partidas e depois vai aposentar, o Rafael Cabral vai voltar. Eu não acho que esse seja o desejo dele aos 42 anos, porque acho que ele joga aí mais uns 3, 4 anos tranquilamente, tá? Pelo que ele vem jogando hoje, sinceramente, não dá pinta nenhuma de que vai se aposentar. E o Pedro Martins aí confirmando o que eu já imaginava, né? E que eu trouxe aqui para vocês no vídeo de ontem. É aquela coisa, uma hora eu acho que ele volta sim. Essa questão de, igual eu falei pra vocês, não tem nenhuma mentira de que ele tem o desejo de voltar, já fez as pazes com a diretoria, isso não é segredo pra ninguém, até o Ronaldo já falou isso em entrevista, acho que em maio, março, não sei, mas abrindo as portas, pro goleiro Fábio, se ele quisesse retornar. Não foi o que aconteceu, até agora, pelo menos de conversas e tudo mais. Se tiver alguma mudança, eu trago aqui para vocês, mas antes de 2025, eu sinceramente não acredito muito nessa possibilidade. Vale lembrar também que, enquanto ele estiver no Cruzeiro, o Rafael Cabral vai ficar no banco. Vai ficar no banco quanto tempo? 6 meses? 1 ano? E se o Fábio começa a pegar muito, que é a expectativa que aconteça? Vai se aposentar mesmo assim? Então é uma questão delicada. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha então do goleiro. E essa volta, quando que pode acontecer? Eu chuto no mínimo, para 2025. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leon, caixa de apostas esportivas, que te dá R$25 a você fazer o seu registro vindo por esse meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição. Então assim, você pega aí, faz seu registro utilizando seu e-mail ou número de telefone e já vai ter esse saldo de R$25 para apostar em cotações de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado, que vários jogos, Tem essa cotação para você apostar aí, seja no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil, Copa do Mundo Feminina. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, eu quero falar agora sobre o Daniel Ruiz, jogador colombiano que atualmente está no Santos e não tem jogado com frequência. Esse atleta aqui, foi procurado recentemente pelo Botafogo para, inclusive, o líder do Brasileirão interessado no empréstimo do jogador, que não tem tido espaço no Santos, Para você ter uma ideia, o atleta aí de 21 anos de idade chega, vindo do Milionários, lá da Colômbia, um empréstimo de 1 ano, pelo que eu vi aqui, não teria uma compensação financeira e uma opção de compra do Santos no final desse seu empréstimo, inclusive poderia ter sido uma alternativa para o Cruzeiro. Só que ele chega e não tem conseguido jogar. Era uma expectativa dele resolver esse problema de criação no meio de campo do Santos. Não foi o que aconteceu, até o Lucas Lima, tem jogado com mais frequência no Santos do que o Daniel Ruiz, que nessa atual temporada só tem 19 jogos e 2 assistências, não marcou nenhum gol vestindo a camisa do Santos. E por que eu falo que é uma opção que há 6 meses atrás, quando ele chega no futebol brasileiro, todo mundo gostaria dele no Cruzeiro? Por quê? A temporada passada dele, e os últimos 2 anos pelo Milionários, foram muito boas. Temporada passada, 57 jogos, 9 gols e 5 assistências. 2021, quando ele chega, 45 partidas, 4 gols e 7 passes. Ele aqui é revelado por uma equipe chamada Fortaleza FC. Enfim, não conhecia essa equipe, mas estava na 2ª divisão e foi emprestado com essa ótima passagem pelo Milionários. Inclusive, eu já trouxe vídeo aqui no canal. Eu lembro claramente, acho que foi em novembro do ano passado, que eu trouxe um vídeo falando sobre ele, que seria uma boa opção para o Cruzeiro, antes dele ir para o Santos. Eu pensei que ele tinha ido com um caminhão de dinheiro, que 10, 15, 20 milhões de reais,
Não foi isso, foi um empréstimo e agora o Santos está disposto a negociá-lo no mercado e o Botafogo apareceu como um dos interessados. Será que não poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro? Por quê? O Cruzeiro não deve chegar a um acordo com o Shailon, pelo menos não por agora, e vinha buscando essa opção mesmo com a chegada do Matheus Pereira. Vocês vão lembrar que quando surgiu essa notícia do Shailon, tinha aí, né, no caso, o Matheus Pereira, mesmo ele chegando, o Shailon é uma opção. Só que o Shailon não avançou e o Daniel Ruiz, na minha opinião, poderia ser essa alternativa. Por quê? Ele joga tanto de meia quanto pelo lado esquerdo, muito parecido. Se você for ver o mapa de movimentação dele, que eu vou deixar aqui para vocês, analisar o Daniel Ruiz e o Shailon é muito parecido. Ele que na temporada passada, pelo Milionários, na primeira parte do Campeonato Colombiano, jogou aí, ó, nota média de 7.11, muito boa, muito mais pelo lado esquerdo, mas também indo para o meio de campo, 24 jogos, 22 como titular, 3 gols marcados e 3 assistências. Realmente um desempenho bem interessante do jogador e que, se você for ver, né, os números dele depois, na segunda parte do Campeonato Colombiano, foi decisivo para o Milionários, que inclusive se classificou para a Libertadores e tudo mais. Acho que poderia ser uma alternativa. Agora, se o Cruzeiro vai atrás ou não, aí é outra história, mas vamos aguardar. Se não ir esse avanço com o Shailon, se o Cruzeiro vai buscar alguma outra alternativa, até porque quando sair esse vídeo, né, vai faltar 5 dias para a janela de transferência se encerrar na próxima quarta-feira, e a prioridade do Cruzeiro tem sido um primeiro volante e um zagueiro. Agora vamos esperar se vai ter algum avanço no decorrer do final de semana. Bom, eu quero falar agora então sobre o Nicolas Fonseca, jogador italiano e uruguaio, que foi especulado, né, como um possível alvo do Cruzeiro para o decorrer da temporada. Notícia tanto lá do portal SEC Notícias e do Choquei do Cruzeiro, que eu deixei aqui para vocês, que assim, não é duas fontes ali que surgiram essa especulação extremamente confiáveis, mas especulações no mercado de transferências, vocês sabem como que é, né? Pode ser que o Cruzeiro tenha sim procurado o atleta, mas que não avançou por uma proposta e acaba surgindo como uma possibilidade de nome, que é justamente o que eu quero trazer aqui para vocês. 24 anos de idade, joga ali como meio-campista central. Pelo que eu vi, não seria um cara tão para volante, então assim, é um pouco diferente daquela característica de um atleta muito de marcação. Tudo bem, não é um meio ofensivo que vai jogar atrás do atacante, não, mas não é aquele cara de marcação como o Cruzeiro seria, na teoria, a prioridade nesse momento, mas de qualquer forma, se chegasse para jogar no meio de campo, tanto para ser como se fosse um reserva do Matheus Pereira, do Matheus e tal, ou para jogar ali do lado de um volante para marcação, acho que de qualquer forma agregaria. Nicolas Fonseca, então, 24 anos de idade, ele que nasceu lá na Itália, mas tem dupla nacionalidade, no caso com o Uruguai, deve ser os seus pais, né, que tem, no caso, cidadania uruguaia, e ele joga primeiramente em 2018, 2019, quando estava ali com seus 17 para 18 anos, na equipe chamada Novara, lá da Itália. Já ouvi falar desse time, na época estava na terceira divisão do futebol italiano, jogou ali apenas 4 jogos, né, nesse período, em 2018, 2019, 2020, e ficou um tempo sem jogar, até ir para o River Plate do Uruguai. 7 jogos em 2022, vai para o Montevideo Wanderers, que é o time onde, se não tiver enganado, o Léo Paz também, que jogou a Série B ano passado pelo Cruzeiro, estava, e o Pesolano também já trabalhou, mas não junto com o jogador. Enfim, ano passado mais 13 partidas, e nesse ano, até aqui no meio da temporada, vem chamando a atenção com 20 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Apesar dos números bons, né, ofensivamente, 3 gols e uma assistência, é um cara que não é tão ofensivo assim, mas também não vai ser aquele volante de marcação. Não consegui achar aqui os números eu achei, mas o mapa de movimentação dele na primeira divisão do Campeonato Uruguaio, mas eu vou deixar aqui na Sul-Americana do ano passado, onde eu deixei aqui, ó, dá pra ver que ele atua ali tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, como realmente um meio-campista central. Jogou pelo River Plate, né, na temporada passada, 7 jogos no ano, 5 na Sul-Americana, sendo 3 deles como titular, e logo depois se mudou para o Montevideo Wanderers. Jogou inclusive contra o Cuiabá, onde teve notas médias boas, 6.68 nessa temporada aí na Copa Sul-Americana. Então o Nicolas já chamou a atenção naquela época. Acho que se chegar, ok, agrega um pouco no elenco. A questão contratual dele é um impeditivo para pensar em ele sair mais barato ou em fim de contrato, porque ele tem vínculo até dezembro do ano que vem. Então falta 1 ano e meio para terminar esse seu vínculo. Na teoria, o Cruzeiro só poderia assinar um pré-contrato daqui a 1 ano, né? Então, para comprá-lo, de acordo com o site Transfer Market, que foi onde eu peguei essa notícia do contrato, e também o valor de mercado dele é de 550 mil euros, o que daria, né, na cotação atual, quase 2 milhões e meio de reais.
Não é um valor gigante, é absurdo, ok. Mas o Cruzeiro também não estava disposto a pagar uma compensação financeira para a liberação do Flávio junto ao Trabzonspor da Turquia, nem para o Atlético Goianiense. Está ainda bem redundante em relação ao Shailon, que se fosse para pedir, na minha opinião, seria um valor próximo a esse, 2 milhões, 2 milhões e meio de reais com uma compensação financeira. Então não sei se o Cruzeiro vai fazer mais um investimento, nem que seja aí pouco, né, na teoria 2 milhões, 1 milhão e meio, porque já fez muito mais do que eu esperava com o Matheus Pereira, só de salários, com o Arthur Gomes quase 16 milhões de reais. Então, enfim, é um atleta que ok, se chegasse para ter uma adaptação, mas se chegar a ser titular, eu acho que não, até porque se você for analisar, tem pouquíssimos jogos como profissional, né? Ele tem só 44 jogos como profissional, 3 gols marcados, e é bem mais defensivo do que seria o Arrascaeta, tá? Vi muita gente falando que ele, o novo Arrascaeta e tudo mais, mas não, ele é um pouco mais defensivo e nem tanto ao ponto de ser um primeiro volante de marcação mesmo, que é o que o Cruzeiro tem buscado. Então, eu acho que se aparecer uma boa oportunidade de empréstimo ou algo nesse sentido, o Cruzeiro pode levar adiante. Caso contrário, compensação financeira e tudo mais, eu acho que não. Acho muito provável dessa história morrer por aqui. Se tiver mais atualizações sobre o Santiago, eu trago... Não, Santiago não, né? Sobre o Nicolas Fonseca, eu trago aqui para vocês também um pouco mais tarde. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 40 mil inscritos. Vou deixar também nosso canal de cortes, outras sugestões aparecendo aqui na tela e o link embaixo na descrição da Leon, para você começar a postar. Valeu, galera!